Amém? Então, Mateus capítulo 4, pessoal, a partir do versículo 1, ele vai falar assim para a gente hoje, né? Foi exatamente o que pregamos quarta-feira, mas Deus me deu um outro entendimento aqui. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só me apoie aqui também, para a gente poder compreender. E ele vai falar assim para a gente, irmãos. Opa, não pode cair não. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1, ele vai falar assim para a gente, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, aonde, pessoal? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então eu preguei sobre esse mesmo versículo aqui quarta-feira, só que com um entendimento diferente, né? Eu falei que Jesus foi para o deserto, ele não foi para jejuar, ele foi para o deserto para o quê, pessoal? Ele foi para ser tentado, não é verdade? Só que ele sabia que se ele não se preparasse para aquela tentação, né, não duvidando do nosso Senhor Jesus Cristo, não, mas ele estava um pouco humano como a gente também, né? Sujeito à falha, sujeito à tentação como nós. E a palavra do Senhor fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Amém? Então Jesus, antes dele passar pela aprovação do diabo, a palavra do Senhor fala que ele jejuou, ele se consagrou, ele se preparou para enfrentar aquela situação. E graças a Deus ele venceu aquele negócio. E graças a Deus ele venceu, ele triunfou, Deus fortaleceu, Deus abençoou e ele venceu no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, pessoal. Só que hoje a mensagem ela está nesse mesmo texto, só que de uma maneira diferente. Ele fala assim para a gente, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo, irmãos. E o que Deus colocou no meu coração nesse versículo de novo aqui, pessoal, é que o deserto, ele serve para o nosso crescimento. Amém? Deserto serve para o nosso quê, pessoal? Para o nosso crescimento. Todo deserto que vem serve para fazer a gente crescer. Não é para matar a gente, irmãos. Graças a Deus. O deserto que Jesus foi levado não foi para matar ele, mas pelo contrário, né? Para ele se consagrar e vencer o diabo, e a gente está aqui hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas o deserto não é para matar ninguém. O deserto não é para fazer ninguém, sabe? Nada disso, não. É para trazer crescimento para a nossa vida. Entende? Eu costumo dizer que o deserto é um lugar onde Deus ele vai separar homens de meninos. Amém? É aonde vai ser separado homem de meninos. Aí eu coloquei assim, ó. É aonde Deus vai separar valente de covarde. Amém, pessoal? É aí que Deus vai saber quem é quem. Entende? É no deserto que Deus vai separar quem é homem e quem é menino. Que Deus vai separar quem é covarde e quem é valente. Se você abrir comigo em Juízes capítulo 7, versículo 2, né, vai falar do Gideão, e Deus ele vai fazer algo muito interessante, muito importante, que eu aprendi com Gideão, o famoso Jerubaal, né? Todo mundo achou? Juízes 7, versículo 2, ele fala assim pra gente, ó. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apegou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente para as montanhas de Gileade. Então voltaram de todo o povo. Quantos mil, pessoal? 22 mil. E 10 mil ficaram. Então a situação já estava complicada, né? Porque era muita gente, irmão, do exército inimigo. Era muita gente. Muita gente. E Israel só tinha 32 mil soldados. Na primeira pancada Deus já tirou 30, já tirou 22. Não é verdade? Na primeira separação que Deus teve, ele já tira 22 mil medrosos e covardes. Então aprendo isso. Deus ele não trabalha com covardes.
Deus não trabalha com gente medrosa, irmãos. Amém? Deus, Ele quer trabalhar com pessoas cheias de fé, irmãos. Deus, Ele quer trabalhar com pessoas que estavam acima. Graças a Deus, irmãos. Com pessoas que não vivam por aquilo que estão vendo, mas com pessoas que vivam pela fé, né? Como fala Romanos 1,17, mas o justo ele viverá pela fé. Amém, pessoal? Só que ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, no 3, ó, agora pois apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá. Então você vê que o covarde e medroso é aquele que retrocede, é aquele que recua, é aquele que vai voltar atrás. Amém, pessoal? Eu não sei se esse versículo te lembra alguma coisa. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Jesus falou isso. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Amém, pessoal? Amém. Não pode soltar, não pode olhar. Até porque tem uma questão histórica nesse negócio aí, né? Que dizem, né, que enquanto o boi ia puxando o arado, o homem que lançava a mão dele ia arando aquela terra, que ia abrindo, né? Ia rasgando a terra para o outro vir aqui atrás jogando a semente. Então esse homem, quando ele ia arando a terra, ele não podia olhar para trás. Ele precisava ver o caminho que ele estava ali, porque se houvesse uma pedra, poderia quebrar o instrumento. Ou então, quando ele fosse plantar, né? Quando ele fosse plantar, a gente sabe que uma planta, quando ela é uma semente, né, quando é colocada onde tem pedra, Jesus falou isso pra gente também, né? Que ela não vai crescer, não vai ter raiz. Porque tem o que, pessoal? Pedra. Rapidamente ela vai morrer, não vai se criar, não vai, sabe, pessoal? Então, quem lança a mão do arado, irmão, não pode olhar para trás. Então, a gente vê o Deus falando com o Gideão que covarde e medroso é quem, pessoal? É aquele que olha para onde? Para trás. Aquele que retrocede, aquele que recua. Amém? Então, Deus ele não quer trabalhar com essas pessoas. Deus ele não quer trabalhar com um covarde que vai lhe sair na mão, irmãos. Deus ele quer trabalhar com quem vai agir pela fé, com quem vai viver pela fé em nome do Senhor Jesus. Volta lá em Mateus 4, para a gente continuar. Mateus, capítulo 4. Amém? Quem está compreendendo, pessoal? Amém. Pastor, estou boiando, estou perdido. Calma aí que a gente vai te achar no nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ainda, né? Que ele fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto. Para o que, pessoal? Para ser tentado pelo diabo. Eu costumo dizer, irmãos, eu aprendi isso, estava meditando a palavra, e eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que geralmente a gente só espera a bênção de Deus, não é verdade? A gente só espera coisa boa. Claro que Deus é um pai bom, né? Claro que Deus vai nos dar coisa boa, mas a gente tem o costume de vir à igreja e só receber coisa boa, e só esperar coisa boa, né? E vir à igreja com a promessa de só receber, não é verdade, pessoal? A gente vem à igreja com essa promessa de só receber, ou para receber o melhor de Deus. Não, Deus ele tem o melhor para mim. Não, Deus ele vai te colocar num lugar melhor. Não, Deus ele vai te colocar numa posição elevada. Deus ele vai te jogar lá em cima. Deus vai te jogar lá no alto, vai te honrar, vai te, né? A gente ouve muito isso na igreja, não. Ouve novo, pessoal. Só que a gente, quando olha para Jesus, a gente vê que o próprio Espírito colocou Jesus aonde? Deserto, para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito de Deus coloca Jesus ali naquele deserto, irmão. Então a gente às vezes vem só esperando bênção, só esperando maravilha, só esperando que é coisa boa, coisa grande, posição elevada, posição lá no alto. Amém? E a gente nunca espera passar pelo deserto. E a gente nunca espera que Deus ele vai permitir que a gente passe por um deserto, irmãos. Amém, pessoal? Amém. E aí eu te pergunto, será que a gente passa ou não passa no deserto?
Vai passar ou não vai passar por desertos, irmãos? Claro que vai. Então anotei isso aqui, ó. Deus colocou Jesus ali naquele deserto, sabe para quê, pessoal? Para quê? Para ele vencer. Amém? Deus colocou ele ali para ele vencer. Ele ia ser tentado. Amém, pessoal? Ele foi tentado, mas ele, além de ser tentado, ele ainda venceu e glorificou o nome do Senhor. Amém, pessoal? Foi para isso que ele foi colocado. Foi para isso que Deus permitiu que o Espírito de Deus levasse ele para lá. Que ele passasse por aquela situação difícil, que ele passasse por aquela situação cabulosa, que para muitos seria uma situação ruim. Amém? É porque Deus viu nele essa capacidade de vencer. Então uma coisa eu tirei para mim. Então certas vezes, irmãos, sabe? Certas vezes Deus vai colocar a gente, vai nos enviar para lugares ruins. Deus vai nos enviar, vai nos colocar em situações difíceis. Deus ele vai enviar a gente para situações complicadas. Deus ele vai colocar a gente em lugares complicados. Amém? Mas não vai colocar a gente ali para a gente desanimar, para a gente morrer naquele lugar, não. Deus ele vai colocar a gente, ele vai permitir a gente ser levado lá para a gente vencer aquele lugar, para a gente mudar aquele lugar. Amém, pessoal? Para a gente transformar aquele lugar. Entende? Então eu fiquei pensando sobre isso. Família. Amém? Tem família que é complicado, irmão. Trabalho. Tem trabalho que é complicado. Tem lugares que é complicado. Tem situações que a gente passa que é complicado. Então, se Deus permitiu a gente passar por aquilo, é porque Ele sabe que a gente vai vencer aquele negócio, irmão. Amém, pessoal? É porque Ele sabe que a gente vai vencer. Ele sabe que a gente vai mudar aquela situação. Ele sabe que a gente vai transformar aquele lugar. Não é a gente que vai se transformar por aquele lugar, mas é aquele lugar que tem que se transformar por causa da... É como fala Romanos 12:2: não vos conformei com este mundo. Eu não posso me conformar com aquilo, eu não posso aceitar aquilo, mas ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Ele vai falar muita coisa depois, né, nesse versículo 2, sobre pecado, embaraço, que a gente tem que deixar tudo isso de lado e correr, né, a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, pessoal? Então, às vezes a gente só espera a bênção, a gente só espera coisa maravilhosa, lugares igual o Ló e o Abraão. O Ló, ele olha para onde? No deserto? Não, ele olha para onde? Para a campina do Jordão, Sodoma e Gomorra. Logo depois, os anjos olharam e foram para destruir. Lembra disso? Que os anjos olham para lá, quando eles vão falar com Abraão sobre o filho, aí eles olham e vão para lá em direção àquele lugar, porque o pecado tinha subido até Deus. Ele vai lá e manda o fogo e o enxofre, né? Depois a mulher de Ló vira mais de sal. Entende, pessoal? Mas isso aí já é outra mensagem. Só que Deus leva Abraão para onde? No deserto. Para matar Abraão naquele deserto? Para fazer o Abraão desistir daquele deserto? Coisa nenhuma. Amém, pessoal? No deserto, Abraão fez o quê? Diga comigo, venceu. Amém? Não estou desejando mal para ninguém, mas às vezes a gente precisa passar por um deserto. Às vezes a gente vai passar por situações difíceis, cabulosas, que vão deixar a gente assustado, com medo, que vão deixar o nosso coração temendo. Sabe, pessoal? Mas não se assuste, não tenha medo, irmão. Amém? Sabe por quê? Porque quando eu li a palavra, quando eu li isso aqui, eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o deserto não é para me matar. O deserto é para eu vencer e glorificar ao nome de quem? Ao nome do Deus que eu sigo. Nesse deserto eu vou crescer. Nesse deserto ele vai separar quem é homem de quem é menino. Amém, pessoal? Deus separa o covarde do valente. O covarde não anda atrás. O covarde abandona, o covarde tira a mão e volta. Mas o valente ele vai até o fim. O valente ele corre olhando para Jesus, irmãos. O valente ele nem sequer pensa em parar. A situação está difícil, mas eu jamais vou cogitar em abandonar o Deus que eu sigo. É como eu já ouvi muitas vezes. Eu vou sair porque está difícil.
Se já está difícil aqui, irmão, imagina se sair. Amém? Vai ser pior ainda. Graças a Deus, pessoal. Então, às vezes a gente vai passar por situações assim. Entende? Aí eu coloquei aqui, ó. Às vezes vamos ser enviados por Deus para lugares difíceis, mas com o propósito de vencer naquele lugar e glorificar ao nome do nosso Deus. Se você for abrir rapidamente em Ezequiel 37, olha só o que fala aqui, pessoal. Em Ezequiel, versículo 37. Capítulo 37. Graças a Deus. Acha aí Ezequiel. Ezequiel fica depois de Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Amém, pessoal? Acha aí com calma. Olha o índice aí se preciso. Tempo é uma coisa que a gente tem. Ezequiel 37. Graças a Deus. Todo mundo achou, pessoal? 37. Amém? Ezequiel 37, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso, irmãos. Achou? Podemos ver? Eu quero que você leia comigo agora o versículo 1, que ele fala assim, ó. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs aonde, pessoal? No meio de um vale que estava cheio de quê? Cheio de ossos. Quem colocou Ezequiel lá? O próprio Deus. Ele fala aqui, ó. E o Senhor me levou para lá e me pôs naquele lugar, no lugar onde só tinha osso, no lugar onde só tinha morte. Amém, pessoal? Então diga assim comigo, ó. Deus colocou Ezequiel num cemitério. Amém, pessoal? Deus colocou Ezequiel no cemitério. Irmãos, eu costumo dizer, né? Eu falei isso de manhã e eu já ouvi muito isso aqui. Como pastor, a gente ouve muita coisa. Ouve, vê, assiste, participa, né? De muita coisa, irmão. Nossa, a gente vê muita coisa no ministério, na igreja, na obra. Eu falei com um auxiliar esses dias, eu falei, irmãos, tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Porque a gente vai passar por situações desagradáveis, vão falar besteira da gente, vão falar mal da gente, vão pensar, e vão fazer muita coisa, irmão. E se a gente não guardar o coração, a gente desanima, a gente sai, a gente para. Ah, vai falar mal de mim, deixa eu falar, ué. Para mim não importa o que falam de mim, para mim o que importa é o que o meu Deus pensa de mim, irmão. O que os outros falam, deixa eu falar, ué. O máximo que pode fazer é falar, então deixa eu falar à vontade. Graças a Deus, agora eu tenho que saber o que Deus ele fala de mim, irmãos. Amém? E eu já ouvi muito isso aqui, pessoal. Ah, aquela igreja no cemitério de pastores. Ah, aquele lugar que você está indo lá, eu já ouvi isso, né? No tempo que eu era auxiliar. Eu já ouvi muito isso. Ah, aquele lugar é um cemitério de pastores. Até hoje a gente ouve isso. Não, todo pastor que vai estar lá morre. Morrer que eu falo é parar, é sair da obra. Morrer que eu falo é sair, é desistir. Né? Manda um, chega lá, desiste. Manda outro, o cara chega lá, desiste. Manda outro, o cara morre, o cara sai da obra. Então aquele lugar fica conhecido como cemitério de pastores. Amém? Irmãos, eu já cheguei a ouvir uma história uma vez, que em determinada igreja tinha uma moça, usada pelo diabo, irmão. Usada pelo diabo mesmo. Que ela era usada para tirar pastores da obra. Com a sensualidade, com o pecado. Entende? Ela dava em cima do pastor, o pastor caía, ficava com a mulher e daqui a pouco né, saía da obra. Aí vinha outro pastor, aí a mulher, mesma coisa. E não, acontece muita coisa. Amém, pessoal? Acontece cada situação da igreja, irmão. Então tem lugares que eu já ouvi isso aqui, irmão. Lá é um lugar é um cemitério de pastor. Lá quem vai para lá morre, quem vai para lá desanima,
quem vai para lá fica perdido. Entende? Só que aqui o próprio Deus coloca Ezequiel nessa situação, irmãos. E eu anotei assim, ó, né? É um cemitério, Deus coloca Ezequiel no cemitério, mas Deus coloca Ezequiel ali, irmãos, porque Ele coloca Ezequiel para Ezequiel, diga assim comigo, ó, mudar aquele lugar. Amém? Deus colocou Ezequiel ali para Ezequiel transformar aquele lugar, transformar aquele vale de ossos secos em um grande exército. E eu te pergunto, como que ele fez isso, irmão? Fala assim comigo, ó. Falando, profetizando, dizendo. Amém? Deus fala, Ezequiel, profetiza, filho do homem, que cada osso liga ao seu osso, que apareça o nervo, que apareça a carne, que levante ele agora e profetiza que haja vida. E daqui a pouco era um vale de ossos secos, era um cemitério. E daqui a pouco era um quartel-general. Daqui a pouco era um quartel de exército. Amém? Daqui a pouco Ezequiel tinha um grande exército em favor dele. Então Deus colocou Ezequiel ali naquele vale, não era para ele morrer, mas é porque Deus sabia que ele poderia mudar aquele lugar. É porque Deus sabia que ele poderia transformar aquele lugar. Amém, pessoal? Deus permite, irmão. O próprio Deus colocou ele ali. Entende? Que é um outro exemplo, se a gente lê Daniel. O chefe dos eunucos vem e fala, ó, foi determinado a todos vocês a ração, a porção de cada dia. O Ezequiel fala assim, não, eu prefiro comer legume e fruta durante 10 dias. Experimenta, eu peço. Experimenta. Não, é Daniel, Beltesazar, né? Você está colocando a cabeça em risco se eu fizer isso. Não, experimenta, você vai ver. Como no final dos 10 dias eu vou estar melhor que eles. Irmão, o rei foi lá e então tá bom, pode ser então. Fez. Irmão, no final, o Daniel estava mais forte do que todos os outros que não fizeram propósito. E daquele momento em diante, o rei estendeu. Agora todo mundo só vai comer a comida que Daniel comeu. Pronto, já começou por aí a mudar o lugar. Amém, pessoal? Daqui a pouco pega o Daniel orando no templo e fizeram uma lei que aquele que fosse pego orando a outros deuses ia ser jogado aonde, pessoal? Na cova. Pronto, Daniel vai jogar lá dentro também. Acabou. Só que daqui a pouco o rei ele chega e fala, Daniel, você está aí? Estou aqui. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Daqui a pouco Daniel sai e o rei fala assim, então a partir de hoje nós só iremos adorar o Deus de Daniel. Daniel mudou aquele lugar, irmão. Daniel transformou aquele lugar. Amém, pessoal? É por isso que Deus permite certas coisas, irmão. Lugares difíceis, lugares ruins, lugares problemáticos. Irmãos, como a gente se depara com lugares problemáticos? Como a gente se depara com famílias problemáticas? Filho com depressão, filho viciado, familiares e amigos nossos com problemas, cheio de problemas, pensando em desistir, pensando em divorciar, pensando em separar, e vem logo fazer amizade com quem? Com a gente. Que coincidência. Amém? Só problema. Amém, pessoal? Quem que você acha que permite passar por isso, irmão? Deus, porque Ele sabe que nós temos a capacidade de vencer aquilo, de aconselhar a pessoa a não separar. Amém? De orar por aquele jovem, e aquele jovem, num certo dia, do nada, entrar numa igreja e se converter e mudar de vida. Daquele jovem, um certo dia, encontrar outro jovem, e aquele outro jovem evangelizar ele, convidar para uma igreja de jovem, e ele se converter e acabou. Amém, pessoal? Deus, Ele sabe, irmão. Uma coisa que eu aprendi, então não reclame. Lugares difíceis, lugares ruins. Naquela empresa eu tenho gente perturbada. Na minha família eu tenho gente perturbada. Naquela empresa, pastor, só Jesus na minha vida. Naquela empresa só tem gente maluca. Irmão, foi Deus que deu essa bola para você? Foi ou não foi? Foi. Certeza que foi.
Você não orou pedindo? É Deus que abre a porta, irmão. Olha aí, pessoal. Então, se Ele permitiu você entrar ali, é para você mudar aquele lugar. E não aquele lugar mudar você. Amém? É por isso que Ezequiel chegou aí ao vale de ossos secos. E falando, ele muda aquele lugar. Só falando. Ele não tem mais nada. Deus falou: profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza, fala. Que cada osso liga ao seu osso. Fala que haja vida. Tem um vento entrou naquele povo. Daqui a pouco tinha um grande exército. Amém? É por isso que Deus permite, irmãos, certas coisas. Situações muito difíceis, batalhas difíceis. Amém, pessoal? Então, uma coisa que eu anotei para finalizar. Eu anotei uma coisa aqui, pessoal, né? Não reclame do lugar aonde Deus te colocou. Ele colocou você para mudar aquele lugar. Bom, amém, pessoal? Só que quando eu estava falando de Jesus no deserto, sabe o que eu lembrei, pessoal? Eu lembrei exatamente do povo no deserto. Eu lembrei exatamente de quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para onde, pessoal? Para o deserto. Eu não me lembro de cabeça quanto tempo que duraria aquela viagem até a terra prometida, mas não demoraria mais de um ano, menos, muito menos, acho que 2 meses, 1 mês e pouco. Aquela viagem do deserto até a terra prometida daria mais ou menos isso, pessoal, pouco tempo. Só que infelizmente uma viagem de 1 mês, 2 meses duraram quantos anos? 40 anos. E Jesus passou 40 dias no deserto. Parece, né? Uma coisa assim meio mais. Amém? Amém, pessoal? Uma viagem que era curta, rápida, pouco tempo. Andando ali, rápido a gente chega. Amém, pessoal? Durou quantos anos? 40 anos. Então eu costumo dizer uma coisa, que o povo de Israel, eles venceram cobra. Venceram ou não venceram? Venceram. Venceram escorpião, venceram praga, venceram doença, venceram fome, a água saía da rocha, a comida caía do céu, de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Do que eles precisavam, Deus enviava. Amém, pessoal? A roupa não envelhecia, irmão, a roupa crescia no corpo. Que coisa, irmão? A roupa não envelhecia, não rasgava, o chinelo não quebrava, eles iam andando, Deus suprindo, o que eles precisavam, Deus dava. A água era amarga, daqui a pouco a água vira doce. Irmãos, eles venceram muita coisa, venceram o Mar Vermelho, venceram o Faraó, mas eles só não venceram uma coisa: a murmuração. Eles murmuraram por causa do lugar onde eles estavam. Porque no Egito era melhor que aqui. Deus trouxe a gente para morrer aonde? Nesse deserto. Daqui a pouco estavam murmurando. Daqui a pouco queriam matar Moisés. Daqui a pouco queriam apedrejar Moisés, irmão. Eles venceram tudo, menos a murmuração, menos a reclamação. E por causa daquilo, eles ficaram 40 anos rodando. E Deus falou: não vai entrar ninguém. Nem Moisés entrou. Só entraram 2 daquele povo. Quem, pessoal? Isso aí, Josué e Caleb. Josué, os únicos que entraram, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Você vê o povo falando: não, a terra é boa, mas tem gigante. Não, a terra realmente é muito boa, tem fruta grande, mas tem gigante. Nós, aos olhos deles, somos como o que, pessoal? É só um pisante e morre. Josué falou: não entristeçais vosso coração. Não, peraí. Deus dá com a gente. Deus deu aquela terra para quem? Para a gente. Vamos lá, vamos vencer aquele gigante. Amém, pessoal? Amém. Os únicos que perseveraram em seguir o Senhor foram os únicos que entraram na terra prometida.
Um conduziu o povo e o outro herdou uma terra só para ele, sem ele ser filho diretamente de Jacó. Ele falou: eu tenho a mesma idade quando eu fui receber a promessa. Eu quero o que é meu. Eu quero a minha terra. Me dá a minha parte, Deus falou que ia me dar. Eu quero a minha terra. Amém, pessoal? Amém. Era moço, agora sou velho. Mas eu quero a minha terra agora. Foram os únicos que entraram. Mas o restante permaneceu por causa da reclamação. Naquele deserto, onde era para eles só passarem por ali, era só um caminho. O deserto, eu nem falei isso de manhã, o deserto ele é um caminho que nos leva até a bênção. Amém, pessoal? O deserto, a situação difícil, a situação problemática é um caminho que vai nos ligar à terra prometida. Só que infelizmente muita gente fica no caminho e não chega na terra. Amém, pessoal? Amém. Eu aprendi uma coisa com um pastor. Ele falou assim que as oportunidades elas vêm disfarçadas de problema. As oportunidades elas virão disfarçadas de quê, pessoal? De problema. E ele falou assim, ó, as pessoas que mais ganham dinheiro hoje são as pessoas que resolvem mais problemas no mundo. Jesus amado. Que situação. Amém, pessoal? Então Deus não colocou a gente para a gente murmurar, para a gente reclamar. Deus colocou a gente para a gente mudar aquele lugar, para a gente vencer aquele deserto e chegar aonde Ele quer que a gente chegue no Jesus. Graças a Deus. Então vença o que tem que vencer. Vença a reclamação, a murmuração. Vença o que tiver que vencer, irmão. O deserto, o vale do osso seco. Vença, porque Deus é contigo. Amém, pessoal? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Eu anotei aqui, ó. Aquilo que você não vence, acaba vencendo você. Eles não venceram a murmuração. E por causa da murmuração, eles morreram naquele deserto. Que triste, irmão. Está tão perto da bênção, mas não poder pegar, mas não poder chegar nela. Como é que pode? Está tão perto de ser abençoado, está tão perto daquilo, irmão. Tão perto, tão perto, tão perto, mas não poder tocar. Que situação. Amém? Amém. Veja a sua Bíblia e aplauda ele bem forte em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem compreende essa mensagem aqui, pessoal? Amém. Em nome do Senhor Jesus. E você que está vendo esse vídeo na internet, domingo agora é a nossa Santa Ceia. Não deixe de estar conosco aqui na nossa igreja, né? Está o endereço aqui embaixo. Então não deixe de estar conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus vai ter uma bênção para você em nome do Senhor Jesus.